E aí eu cito, por exemplo, o caso de Goiás, que está mais adiante, né? E que eu tenho uma experiência pessoal por isso, né? Por ofício, né? Em que se alterou a própria Constituição do Estado, por meio da emenda constitucional 54 e 55, para excluir da despesa de pessoal os pensionistas e o imposto de renda retido na fonte dos servidores. Coisas que não são permitidas, nunca foram, pelo texto original da Lei de Responsabilidade Fiscal. Né? Nessa última mudança da 178, se explicitou que não pode, né? Mas se alguém quiser fazer como o Estado de Goiás fez, que mudou a Constituição do estadual, né? Eu tenho dúvidas, né, de que a Lei Complementar 178 vai ser capaz de segurar. Só tem dois caminhos para segurar isso. Um é o órgão de controle e o outro é o judiciário. Então, no caso de Goiás, uma ADI, uma ação direta de inconstitucionalidade, derrubou as duas emendas à Constituição do Estado de Goiás. A partir daí, se passou a fazer os demonstrativos da LRF conforme a LRF prevê. Né? Mas vejam que a questão precisou chegar ao Supremo. Né? Quando, a meu ver, nós deveríamos ter instrumentos institucionais para que questões como essa não chegassem ao Supremo, fossem resolvidas, por exemplo, no TCU. Né? Hoje, os tribunais de contas estaduais não têm nenhuma hierarquia entre si, né? E não tem nenhuma organização jurisprudencial, né? O que permite, por exemplo, tratamentos diversos no tempo e tratamentos diversos entre estados da federação. Então, tem coisas que no estado pode e que no outro não pode, né? Eu acho que alguém tem que organizar essa bagunça, né? Porque sem isso a gente perde a lei de responsabilidade fiscal. Mas assim, então esse movimento que aconteceu em 2016 em diante, ele na verdade é um movimento que decorre desse descumprimento das despesas com o pessoal que explodiram nos estados. Né? Porque aí a lei diz assim, olha, quando você estourou o limite pessoal, você não pode dar aumentos. Mas quando você olhava o demonstrativo lá de Goiás, dava a impressão que você estava ajustado, porque você fazia exclusões que não eram previstas na lei, né? Então, os aumentos continuaram sendo concedidos quando não poderiam, né? Então, o mecanismo de correção de desvios da LRF não funciona se houver burla nos conceitos empregados, né? Por isso que é importante essa atuação firme do Tribunal de Contas. Bom, além disso, houve algumas flexibilizações que eu reputo como desnecessárias, tá? A flexibilização de restrições para municípios quando há queda de receita. Ora, recordemos o que eu acabei de dizer. Quando você tem queda de receita, né? Por qualquer razão que seja uma receita sua, uma receita transferida da União, né? Você já tem essas restrições flexibilizadas, né? Então, a meu ver, essa mudança da 164 foi desnecessária. Outra mudança que foi desnecessária, a meu ver, foi essa última, em 2021, penúltima, aliás, que retirou o Fundo de Inovação e Desenvolvimento Científico e Tecnológico do contingenciamento. Né? A lei tem uma proteção
a despesa vinculada. Quando uma despesa está vinculada a determinada finalidade, ela permanece vinculada, ainda que em exercícios diversos. Então, mesmo que você não possa gastar em determinado momento, por alguma razão, o recurso permanece vinculado em exercícios diversos e você vai ter que gastar naquela finalidade no ano seguinte. Então, essa é outra mudança, né, que foi feita em 2021, que me pareceu desnecessária. O que me pareceu necessário foi a flexibilização devido à pandemia, não no total da Lei Complementar 173. Mas por quê? A queda de receitas gerada pela pandemia foi de tal magnitude que não bastava simplesmente a flexibilização já prevista na Lei de Responsabilidade Fiscal. Quer dizer, eu não precisava chegar lá e repetir o texto da LRF para dizer que não precisa cumprir tal artigo 14, 16 e os limites de pessoal de dívida, né? Não precisava disso. Mas para financiar os estados e fazer frente à pandemia, com as receitas em queda livre, isso era necessário, de fato. Aí, na Lei Complementar 178, que foi aprovada agora em 2021, é uma das últimas e que já vai mudar, já tem proposta para mudar, a própria 178 já passou pelo Senado, passou pela Câmara, teve mudança, voltou para o Senado. Deve ser votada essa semana, tá? A alteração da 178, que prevê o refinanciamento de dívida de estados e mais tentativa de impor novo teto de gastos com condicionantes e com monitoramento. Então, é uma lei que cria o PEF, um Programa de Equilíbrio Fiscal, que permite endividamento dos estados que não estão numa situação tão grave, em determinadas situações específicas, atendendo algumas condicionantes, suspende dívida e altera as condições, então, de suspensão de dívida do regime de recuperação fiscal para aqueles que estão em situação muito grave, e equaciona algumas questões da Lei de Responsabilidade Fiscal, que, a meu ver, não teve uma mudança interpretativa em relação ao que nós já dizíamos e o que o manual da STN diz. Tá? Então, aqui eu acho que não teve avanço nisso. O que teve foi condições diferentes para refinanciamento de dívida dos estados. Então, se você resumir essa história toda aqui, depois de 2016, basicamente o que se fez foi refinanciamento de dívida. E esse refinanciamento de dívida tornou-se necessário porque os estados estão quebrados. Então, é preciso fazer o diagnóstico correto. Por que os estados quebraram? Né? Os estados quebraram porque houve burla LRF e porque houve falta de controle dessa burla. No que tange ao judiciário, houve pressões também para alterar a lei de responsabilidade fiscal por decisão do judiciário. Então, houve, logo no início, várias ADIs no STF, né? O STF, após análise preliminar de 31 dispositivos questionados, suspendeu 7 que eram de menor importância, que não alteraram o núcleo da lei, né? Que eu nem mencionei aqui, porque não eram coisas importantes de fato. Avançou a jurisprudência de tribunais de contas, mas, como eu disse, cada um numa direção diferente. O CNJ passou a apoiar a padronização de manuais da STN e decisões pontuais ocorreram no Supremo, como essa de Goiás, em relação às emendas constitucionais de Goiás, que tiveram eficácia suspensa na ADI 6129. Né?
Então, um outro capítulo, então, dessa luta toda, da saga da Lei de Responsabilidade Fiscal também, é essa luta por padronizar. Então, sem CGF, mas com cooperação e com criação de grupos técnicos, né, tem depois o CTConf, como eu falei, foi possível padronizar o relatório resumido de execução orçamentária, o relatório de gestão fiscal, anexo de métodos fiscais, riscos fiscais, procedimentos patrimoniais e orçamentários, de receita, de despesas, de dívida ativa, de PPP, criar plano de contas, padronizar as demonstrações contábeis, e tudo isso com critérios. Agora nós tivemos um avanço nesse ano, com uma padronização de fontes, né, que, a meu ver, já deveria ter acontecido há muito tempo, e boa parte dos problemas que a gente tem hoje em algumas áreas decorrem desse atraso, né? Bom, fizemos alguma tentativa de harmonizar conceitos dos tribunais de contas num programa específico constituído para esse fim, programa este que financiou os tribunais de contas, né? Houve avanços, de fato, no controle, mas a harmonização, principalmente no que tange a despesas pessoal, não aconteceu. Com isto, o controle é ainda a nossa maior fragilidade do momento. No que tange ao pensamento, né? Ana, você citou vários exemplos, né, de teses contrárias, né, assim, a gente que diz que não deve pagar dívida pública, que deve dar calote, a gente que diz que a lei não tem mecanismo anticíclico e, portanto, não convive com crescimento. Mas o fato é que a LRF na academia foi altamente impactante em pelo menos 5 áreas de conhecimento: economia, direito, contabilidade, administração, ciência política. Foram editados vários livros, defendidas várias teses. Eu fiz uma, mas, nossa, um monte de teses foram defendidas com vários tipos de abordagens, multidisciplinares. Se conquistou um espaço na imprensa que antes não existia, né? Nunca se falou tanto de finanças públicas, né? E o equilíbrio fiscal deixou de ser um tema de direita, sabe? Não tem muito essa coisa de equilíbrio fiscal da direita, né? Eu diria até que, independentemente da corrente política que se tenha, né, existem pessoas que defendem equilíbrio fiscal. Eu me lembro, por exemplo, do ministro Palocci, lá no governo Lula, que defendia a lei de responsabilidade fiscal, né? E, a contrário senso, existem pessoas em governos de direita que não defendem a lei de responsabilidade fiscal. Então, a meu ver, esse é um tema que independe de posição política, né? Eu tenho aqui algumas referências bibliográficas que eu vou deixar para vocês, tá? E ao final eu tenho o meu e-mail. Contato, tá ótimo. Com contato, eu tenho o maior prazer em responder a dúvidas, questionamentos, manter contato pessoal com aqueles que têm interesse nessa matéria, tá? Você está gostando desse episódio? Então fica conosco e assiste o próximo bloco. Aproveita, assina o nosso canal, aciona o sininho e você será notificado de todos os outros episódios.